Então, são 5 horas e nós vamos começar mais um Radar Acespro. Radar Acespro é um programa que começou no início da pandemia, motivado pela necessidade dos associados da Acespro se mobilizarem em relação à ida para home office, como atender seus clientes, questões de saúde, tributária, trabalhista e tudo que envolve os assuntos desse momento. Mas foi um assunto sendo puxado por outro e a gente está expandindo e falando agora sobre as questões mais importantes e mais abrangentes, que é a retomada do desenvolvimento econômico aqui do nosso Estado. E recebemos hoje, com muita honra, o Renato Regazzi. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Ele Maria. que é você, por favor, se apresente aqui conosco. Sou Renato Regazzi, eu sou gerente do Sebrae, mas eu trabalho também com pesquisa e desenvolvimento de empreendedorismo e desenvolvimento local. Eu sou pesquisador e escritor nesses temas, Maria. E é uma grande satisfação estar aqui com a Acespro e com você. O que nos motivou a chamar você foram os artigos maravilhosos que você escreve. Muito obrigado. São artigos que a gente, nesse momento, a gente tem que difundir conhecimentos, escrever, codificar conhecimento. E uma forma de fazer isso é através de artigos. E as redes sociais nos permitem conversar cada vez mais com o maior número de pessoas. Muito obrigado aí por você estar lendo aí meus artigos aí sobre desenvolvimento, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre economia. Você trabalha no Sebrae desde o ano passado? Já era consultor antes? Já é gerente desde o ano passado ou já era antes? Eu sou gerente Sebrae. Eu trabalho no Sebrae há mais de 20 anos, tá? E eu sou gerente Sebrae em torno de 17 anos. Caramba, então me desculpe aí não conhecer antes, mas eu assumi a presidência da Acespro no ano passado. Então, estou começando também a conhecer os principais players, as pessoas-chave de 2 anos para cá mesmo. Mas que bom que eu estou só conhecendo gente excelente. Nós nos conhecemos, na verdade, num evento na Economia do Mar, lá, né? Itaguaí. Itaguaí. Na ICN. Na indústria de construção naval, ela que é responsável pela construção de 4 submarinos convencionais e um que será de propulsão nuclear, que é um ativo fantástico aqui no Rio de Janeiro, altamente tecnológico e que pode ser um alavancador. Esse setor da defesa é um setor de tecnologias duais que podem se complementar com as demais cadeias produtivas. Foi exatamente lá num evento onde nós levantamos as necessidades tecnológicas da grande empresa e aproximamos as pequenas, principalmente as startups, que é exatamente a missão do Sebrae. A missão do Sebrae é quebrar essas barreiras de mercado, essas assimetrias de mercado, aproximando as pequenas empresas às grandes, para que as grandes empresas comprem as pequenas empresas, principalmente aquelas pequenas empresas locais. E me explica, então, como é que é o seu trabalho, como é que se está dando certo essa união com as startups e com as pequenas empresas, e as suas ideias mais amplas, porque você escreve textos mais abrangentes do que apenas ligado ao empreendedorismo de pequenas empresas, né? Sim. Eu, atualmente, a gerência que eu faço parte no Sebrae chama-se Gerência de Grandes Empreendimentos. E ela tem como objetivo estratégico, dentro da estratégia da missão do Sebrae, que é fomentar o empreendedorismo e capacitar pequenas empresas, é o quê? É aproximar, inserir pequenas empresas às cadeias produtivas das grandes empresas. De que forma? Apresentando uma outra, passando as informações de mercado e mais, o mais importante, melhorando a capacitação dessas pequenas empresas para que elas atendam os requisitos exigidos pelas grandes. E eu falo de uma forma muito simples. Se você vende para uma grande empresa, você vende para um mercado exigente. Se você vende para o mercado exigente, você vende para os demais mercados. Então, é sempre importante, bom, as pequenas empresas olharem quais são as grandes empresas que estão no seu entorno. Porque grandes empresas, independente do setor que elas fazem parte, elas compram de tudo. Elas compram de forma multissetorial. Elas compram desde a TI a uniformes, a produtos diretamente ligados à linha de produção, obviamente, mas também alimentos para os seus funcionários e etc. O nome desse programa é Programa de Encadeamento Produtivo, inserção das micro e pequenas empresas às bases das grandes. Obviamente, Maria, a gente identifica no estado do Rio de Janeiro ativos econômicos
extremamente relevantes que estão presentes nos polos de desenvolvimento do Estado. Que polos são esses? Na região norte, você observa ali o Porto do Açu. O Porto do Açu é um empreendimento gigantesco. Tem mais de 8 empresas ali inseridas naquela localidade e que pode ser um grande comprador das micro e pequenas empresas locais. E aí outros polos, como o polo automotivo, você falou da economia do mar, o polo tecnológico do mar da Baía de Sepetiba, o polo do mar de Angra, o polo do mar da Baía de Guanabara, e aí vai Três Rios, que é um polo industrial fantástico. Você tem Niterói com polo de saúde, polo do mar, e a própria região metropolitana, que tem uma base industrial altamente sofisticada, sem considerar o setor de comércio e o setor de serviço, que são os grandes alavancadores de emprego aqui no nosso estado. Ou seja, a gente pensa o estado com os seus ativos econômicos relevantes e como as pequenas empresas podem fornecer esses ativos econômicos relevantes. E melhorando o quê? A eficiência da cadeia produtiva. Melhorando a eficiência da cadeia produtiva, melhora a produtividade, mais empresas do Rio vão participar dessas cadeias produtivas, mais empresas grandes e pequenas vão ser mais competitivas, vão vender para o resto do Brasil e, por que não, exportar. Então, essa é a nossa lógica de desenvolvimento que a gente vem praticando no SEBRAE, e junto da área de grandes empreendimentos com a minha equipe, que tem uma equipe exemplar e madura nesse sentido. Você não acha, e aí eu vou questionar aqui, você é mais questionador, você não acha que a gente ouve muitas histórias, principalmente de outros países, de grandes grupos que começaram a fazer essa cadeia com pequenas empresas e surgiram as pequenas empresas, começaram a tornar grandes também, e talvez aqui no Rio de Janeiro isso não ocorra com tanta frequência, ou talvez no Brasil, a gente não vê com frequência pequenas empresas serem alavancadas e deslancharem por conta de uma prestação de serviço de uma grande empresa. Vou ver. Sim, você está correta. Se você pegar o modelo econômico da Coreia e do Japão, as grandes empresas desenvolvem as suas bases de fornecedores locais, pequenas, que passam a ser médias e grandes empresas. E o interessante é quando esses países de primeiro mundo, você também, eu falei do Japão, falei da Coreia, mas a China, você tem a Alemanha, a França, sem falar nos Estados Unidos, quando elas vão exportar ou quando elas vão se inserir no mercado internacional, elas levam as suas bases de fornecedores. Então, isso é uma estratégia global, uma estratégia de cluster e de internacionalização de cadeias produtivas. O SEBRAE tem essa bandeira, tá? E só que precisamos fazer com que esta política de desenvolvimento, essa ferramenta de desenvolvimento, passe a ser uma política de Estado. E a gente, conversando com as entidades, com os governos, com as universidades, todos têm essa noção, sabem da importância de trabalhar a cadeia produtiva, sabem da importância de aproximar micro e pequenas empresas no território. Os territórios eles estão se empoderando, os clusters, para alguns dos arranjos produtivos locais. Esses serão grandes motores da nossa economia. E nós estamos conversando aí cada vez mais com entidades de fomento, entidades representativas. Nós temos parceria aí com o SENAC, com a FEComércio, com a FIGEM, com o SENAI, com as universidades, a Rural, a UF, e aí vai. E com vocês, entidades de classe, associação comercial, sindicatos patronais e governos. O governo municipal é extremamente importante no âmbito do território estadual também e o federal. Se a gente tiver uma grande composição institucional para o desenvolvimento, focando os vetores econômicos de maior relevância para o Estado do Rio de Janeiro, suas respectivas cadeias produtivas, não tenho dúvida que a gente vai retomar o desenvolvimento, mas com alguns detalhes, Maria, com a convergência setorial. O que é isso? Quando você define aquelas atividades econômicas de maior relevância, as cadeias produtivas de maior relevância para o Estado, você olha a cadeia de Janeiro, que ninguém tem dúvida disso. O setor de óleo e gás é um setor extremamente relevante para o Estado, como o setor metal mecânico, como o setor de turismo. O setor de saúde, do ponto de vista econômico, ele é fundamental para alavancar a economia do Rio de Janeiro. A economia do mar, onde está inserido também o setor de defesa, setor de pesca, entre outros setores econômicos. A logística, por exemplo, é fundamental. O Rio de Janeiro pode ser um hub logístico da América Latina. Isso tudo já existe aqui, tá?
eu não estou falando de ideias e que tem que se atrair temos que sempre atrair novos investimentos, mas eles já existem. Nós temos que adensar essas cadeias produtivas, integrá-las e potencializá-las nos respectivos territórios. Eu estava pensando no setor de seguros. O setor de seguros aqui do Rio de Janeiro é o centro, né? Talvez por causa do IRB, né? Isso, Então, que é setor de as grandes serviço. seguradoras estão aqui. Perfeito, que é um setor de serviço É uma coisa extremamente que ninguém importante. lembra, assim, normalmente não é citado. E o setor de Sim, sim. tecnologia da informação é um setor que teve um grande crescimento dentro do Rio de Janeiro. Até, junto com outros líderes do setor de tecnologia, falamos que de chamar o setor de tecnologia da informação de serviço pode ser Isso. mal compreendido. Porque o É. serviço, hoje em dia, é uma coisa muito abrangente, né? Quer dizer, a indústria entende ser algo que vai em série, é produzido, é uma mercadoria, material e é comercializado. Mas o serviço é alguma coisa que você pensa que você está próximo a alguém, né? O serviço é alguma coisa bem mais próxima. No entanto, o serviço de tecnologia não necessariamente é próximo. O serviço pode ser muito remoto, até em outros países. Mas é um setor tão estratégico que o Brasil e o Estado e a cidade deveriam valorizar muito, porque toda vez que uma indústria deixa de empregar alguém a mais, porque investiu em automação, em algum lugar do mundo alguém está ganhando emprego com essa automação. Mas não é necessariamente com a gente, não é aqui, né, necessariamente. Isso, nos Estados Unidos, né, principalmente nas bibliografias sobre economia, os autores falam sobre a indústria, né, a indústria do serviço, a indústria de TI. Né, existem essas nomenclaturas. O setor de TI ele é um dos alicerces e a plataforma de desenvolvimento de todos os outros vetores econômicos. Ele é transversal, ele tem que estar inserido em todas as atividades econômicas, não só pela digitalização, não só pela automação, mas pelo processo de disruptura dos modelos de negócio. Os novos modelos de negócio, praticamente todos têm a questão da TI como um dos seus alicerces. E agora, com a questão da Covid, né, da pandemia, e a gente vai ter um pós-pandemia, que muitas pessoas estão interessadas em saber das nossas dicas. Que dicas pós-pandemia? São várias dicas que nós temos a dar para vocês. E, obviamente, nós passamos aí a fórceps, que eu falo assim, né? Nós fomos digitalizados a fórceps. Nós adiantamos pelo menos de 5 a 10 anos o que a gente está fazendo hoje. Ninguém participava dessas plataformas, realmente, gente, empresariais, de meeting, como vocês estão participando aqui. As palestras que eu fazia eram todas palestras físicas. Todo mundo aqui está extremamente à vontade no ambiente digital. Por que a gente não fazia isso antes? Isso ia tendo uma transformação, uma cultura, mudança de cultura para a cultura digital. Agora aconteceu na marra. Isso é muito bom, tá? Por quê? Porque vai melhorar a nossa produtividade e quando a gente voltar para o mundo físico, a gente vai agregar esse mundo digital ao que a gente já fazia antes. Então, nós vamos ampliar as nossas capacidades, nós vamos ampliar a nossa produtividade e a qualidade do nosso trabalho. Isso não pode nos assustar. Pelo contrário, vamos ser mais eficientes, vamos fazer com que o mercado ele rode, ele gire de forma mais competitiva. Para quê? Para ter mais serviços, mais produtos, para vender para mais gente, para mais empresas, não só no Brasil, mas para fora do Brasil, e assim gerar mais emprego. Essa é a lógica econômica saudável. Pois é. Mas e aí, será que a sociedade, de modo geral, vê isso? Eu, recentemente, quando eu comecei a participar desses eventos como presidente da CESP aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a notar que governantes não viam com clareza a necessidade de ter uma TI forte local, isto é, desenvolvendo localmente, dando infraestrutura local, mas acreditavam, sim, plenamente, que havia uma necessidade de investimento em tecnologia. Só que essa tecnologia poderia vir de qualquer lugar, não havia necessidade de ser local. Eu entendo, né? Lógico, o mercado tem essa facilidade. Hoje você vai comprar um produto na China,
é mais barato, então por que você... E é fácil vir até aqui, se você faz isso com uma coisa física, quanto mais com uma coisa mais virtual, que pode ser que chegar a você na mesma velocidade. Mas, como a sociedade não vê isso, vejo que os governantes, que são um reflexo da sociedade, é correto ser assim, eles também não enxergam como esse potencial empregador. E a gente sabe que o desenvolvimento, no final das contas, gira em torno de pessoas com dinheiro, né? Ou você... Devido a esse problema inusitado, né, que a gente fala, né, que ninguém previu, ninguém, tá? Apesar de, se você olhar algumas palestras antigas e você falar de determinadas catástrofes para a humanidade, a questão da pandemia, do meteoro que pode Era bater uma na delas, Terra, né? do problema da Exatamente. ela estava lá e ninguém se preparou para isso, tá? Isso é uma grande lição para todos nós. Nós estamos completamente despreparados, fomos pegos de calça curta, como falava minha avó, né? Mas uma coisa é clara, como eu falei que nós tivemos que nos adaptar de forma muito traumática em alguns momentos, porque ficar em casa, imagina, você está com uma prisão domiciliar, né? Nós não pode sair de casa e a gente vai ter que se adaptar ao que nunca aconteceu na vida da gente, como está acontecendo também aqui nessa plataforma digital, com a digitalização. Então, é impossível o governo ou alguém não ter passado, todos passaram por isso, bilhões de pessoas no mundo inteiro. E quem ficou com problema de TI ou de acesso, que é o pior dos mundos, que é trágico, é acesso à tecnologia, acesso ao Wi-Fi, acesso à internet, é um absurdo, fica fora desse processo. Então, a questão da TI passou a ser um fundamento de uma política de desenvolvimento econômico e social para o país, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso está na cabeça de todos os nossos governantes, porque eles participam exatamente de eventos e plataformas como essa. As eleições no Congresso Nacional estão sendo feitas dessa forma que a gente está aqui agora, o Executivo faz reunião aí dessa forma. As escolas que estão dando aula dessa forma. Se bem que escolas públicas não estão conseguindo dar aula dessa forma porque não prepararam elas, não tiveram políticas públicas que dessem, não só investissem em infraestrutura para a escola, mas que dessem aí acessibilidade às pessoas mais carentes, às pessoas pobres, que deveriam ter o mesmo acesso do que nós em relação à tecnologia, onde elas vão ampliar suas capacidades utilizando essas tecnologias. Então, respondendo a você, eu acho que é um grande momento da gente dar aí a universalidade à TI. E isso é um negócio para o setor de vocês, tá? É um negócio enorme para as pequenas empresas. Não tem um pequeno empresário hoje, você possa pensar, do MEI ao micro, ao pequeno, que não está fazendo alguma coisa na área digital. Inclusive, vários que não tinham delivery, vários que nunca fizeram, passaram a ter que fazer. Por quê? Senão não vende nada, não vende um parafuso, não vende nada. Agora está melhorando um pouco, as coisas estão abrindo. Mas isso assustou todo mundo. Mas, obviamente, como todos entraram agora na questão digital, acabou a pandemia, não vou mais usar o computador, não vou mais... Pelo contrário, eu vou dobrar meu faturamento, eu vou no físico, vou no virtual, vou nos dois. É isso que é interessante, que apesar da trágica pandemia, a tragédia de pessoas mortas e contaminadas, a tragédia econômica, alguma coisa positiva nós vamos tirar dessa experiência. E uma delas é isso que a gente está conversando agora. Eu acho isso também, que a gente está num momento muito ímpar, que não só as empresas daqui, mas as empresas do mundo todo estão numa situação próxima. Quer dizer, o próprio Uber deve ter perdido muito, porque as pessoas não estão se descolocando tanto. O Airbnb disse que voltou ao nível da estaca zero, eu acredito que não, mas desde que eles se fundaram por causa dessa parada, né, das hospedagens, do turismo, as empresas de coworking, né, mudaram. Então, um monte de coisa que era
o que era dito como o mais moderno possível agora está sendo questionado por causa dessa situação que estamos vivendo agora. Então, a partir dessa situação, que tudo que era moderno foi questionado e aquele tradicional agora está com uma oportunidade, eu acho que é um momento que está tudo na linha de largada. Está todo mundo junto. Pode ser que tem gente que é mais músculo do que o outro, mas está todo mundo naquele momento. Então, é hora de se preparar, de fazer um pequeno treinamentozinho para correr, para largar bem. Né? Exatamente. Exatamente. Grandes incertezas, que eu falo assim, né? Grandes incertezas. Risco a gente controla, mas incerteza, né? Ela pega a gente na surpresa e é complicado. E realmente, várias coisas vão mudar. Não tem jeito. Quem pensou que todas as casas poderiam ser empresas? Está todo mundo no home office, está todo mundo em casa agora. Isso passou a ser o local de trabalho também. Não quer dizer que não vai ter o local de trabalho físico, mas também teremos o espaço do lar como um escritório para todos. Isso é uma mudança gigantesca e de várias oportunidades. Vejam bem, padrões de consumo vão mudar. Ah, mas é de todo mundo? Claro que não. Claro que não, mas padrões de consumo vão mudar. E já mudaram, né? Se você pegar a relação das pessoas e o que você consome, você vai ver que você fez algumas mudanças nesse período. Por exemplo, o consumo tem certas coisas que vão ser muito importantes para o pequeno empreendedor. Por exemplo, consumo de local, consumo de bairro, aumentou muito, de proximidade. Isso vai ser a tendência de empoderamento, de olhar territórios produtivos. Isso aumentou. A preocupação em relação a padrões de consumo com a higiene, nós não tínhamos essa preocupação. A gente não tinha preocupação de entrar em casa, vamos supor, e tirar o sapato. Né? Ou seja, o procedimento lá na cozinha de determinadas localidades. Hoje, você paga um preço prêmio se você souber que o cara está lá, o cozinheiro, usa máscara e está todo... Agora, tu pode ser o chefe mais famoso do mundo. Se você vê ele sem máscara e sem luva, você não vai comer a comida dele. Na boa. Então, isso quer dizer o seguinte, os padrões estão mudando, os padrões de consumo. Vamos olhar isso como oportunidade. Obviamente, nós vamos ter um poder aquisitivo menor, mas vamos nos adaptar. Não é trágico você ter um menor poder aquisitivo. Se você tiver consciência disso e adaptar o seu padrão de consumo, você pode tirar até proveito, tá? E melhorar até a forma de consumir, um consumo consciente. Né? A gente não vai mudar completamente, mas o fast food, né? o fast food, o fast fashion, ele começa a dar lugar também ao slow food, ao slow fashion. O que é isso, Regazzi? É comida rápida, desesperada, você sentar lá, eu quero ter prazer em mastigar, né? E estar num lugar legal, slow food, papá. A roupa também, eu compro a roupa com a que aparecer. Não, vou comprar uma roupa, vou ter... Às vezes eu vou comprar roupa mais cara, mas em menos quantidade. Isso são padrões de consumo que vão mudando. O digital passou a ser a ferramenta de consumo. Não? Oi? Não, continua. O digital, oportunidades, por exemplo, o home office, você ter o local de trabalho como home office, vocês imaginem a quantidade de setores que vão se aproveitar disso, setores de manutenção da sua casa, dos seus equipamentos. Imagina o mercado para arquitetos, para engenheiro, para técnicos, para mobiliário no lar, para você ter um escritório dentro de casa. Ou seja, são vários serviços e vários produtos que vão se adaptar e que vão ter mercado, por exemplo. Eu tinha perguntado o seguinte, se essa mudança de um consumo mais consciente não prejudica a economia como um todo. Quer dizer, existe a economia do supérfluo, né? O supérfluo que dá prazer, que tem uma série de coisas. Então, por exemplo, a área da economia criativa, né, dos shows, dos eventos, foi duramente prejudicado, né? Não sabemos nem quando é que as coisas vão voltar. É um setor que era até tradicional. Teatros, cinemas, que estão aí parados desde março. Mas, por outro lado, nós temos situações como, por exemplo, uma fábrica de lingerie aqui, né, na Pembra de Pina, né, que é a Demilos, que
botou uma parte da sua produção para produzir máscaras. Isso é um exemplo. O Sebrae fez várias conversões industriais de empresas de confecção, empresas de plástico, gráficas, que passaram a fornecer EPIs, estão contratando, que olharam o setor de saúde como setor econômico também, não só como setor de utilidade, mas o setor de saúde tem um potencial, como tem o setor de óleo e gás para gerar emprego e renda. Tá? E em relação a essa questão do consumo do slow, né, do slow fast, slow food, diminuir um pouco, tirar um pouco a dinâmica da economia, isso é relativo. Por que é relativo? Porque o modelo fast fashion, fast food, ele é concentrador, ele concentra a economia. Então, o que acontece? Tem muita gente com dinheiro, pouca gente com dinheiro e muita gente sem dinheiro nenhum. De repente, no modelo mais slow, essa qualidade de renda, né, ela passa a ter mais gente consumindo menos, mas mais gente com a preocupação consciente de consumo. Eu quero comprar um produto que vai desenvolver a região, a comunidade que está do lado da minha casa. Então, eu estou distribuindo renda para eles. Então, de repente, eu vou ter mais gente consumindo em menos quantidade. E, no final, a economia pode ser muito maior do que a economia fast fashion, fast food, entendeu? Por isso que a economia é uma coisa maravilhosa, é uma ciência humana, né? Vamos dizer o seguinte, né? Não é exato. Eu sou engenheiro, mas eu gosto muito da economia, porque a economia ela consegue tirar a gente da desgraça, né? A gente acha que está numa situação terrível, mas de uma hora para outra nós conseguimos desenvolver uma saída e voltar à economia girar. Isso é muito legal. Eu estou dando um exemplo para você, quando você me perguntou sobre o slow e o fashion, né? O fast, né? O slow e o fast, o rápido e o devagar. O rápido já mostrou que não dá espaço para todo mundo consumir, né? Mas poucos, e de forma assintosa. O slow, de repente, vai fazer com que a gente consuma menos, mas que a gente equalize o poder aquisitivo e tenham mais pessoas consumindo, teoricamente, mais pessoas consumindo em quantidade. Você pode consumir mais produtos da sociedade e a economia gerar melhor ainda. É um exemplo. A sustentabilidade pensa dessa forma, a visão sustentável de ciclos de cadeia produtivas estendidas pelo reaproveitamento e reciclagem. Você falou no início que incentivava pequenas empresas e microempresas a serem prestadores, fornecedores de grandes empresas, porque eles se capacitariam, né? Eles são obrigados a se capacitar para atender essas empresas e, consequentemente, a empresas, qualquer empresa, porque são as empresas mais exigentes. Eu ouço algumas, no meio que eu convivo, né, com outros empresários, que as grandes empresas, apesar disso, elas, por serem muito exigentes, elas não dão espaço à pequena empresa de ter o seu produto. Então, ela faz tanta exigência que vira uma coisa como se fosse um braço, como se fosse um departamento da sua própria empresa, e não permitindo o desenvolvimento. E um exemplo que foi dado recentemente, até foi debate, é editais de inovação da Petrobras, que numa primeira teve a questão da propriedade intelectual, que não seria exigido para a Petrobras, mas agora, na segunda rodada, a Petrobras novamente pediu ter a propriedade intelectual do desenvolvimento tecnológico. E as pessoas perguntaram, mas por que uma empresa de petróleo quer ter a propriedade intelectual de um ativo de tecnologia? Né? Por que ela precisa disso? Por que ela não deixa a pequena empresa que fez esse desenvolvimento ter esse produto para poder crescer independentemente dela? Você acha que as grandes empresas elas sufocam as pequenas? Eu vou dizer o seguinte, no passado, você está coberta de razão. Na década de 90, você está coberto de razão. Tá? Depois dos anos 2000, e principalmente com a questão da digitalização, né, da quarta revolução industrial, uma coisa é clara, a grande empresa já sabe que ela precisa da pequena. Eu dou o exemplo, então, que é o exemplo seu aí do seu setor e do setor das startups. É impossível uma grande empresa não perceber
a importância de ter um ecossistema de pequenas empresas, startup em volta dela. Tá? Se ela não vê isso, ela está fora do mercado, porque essa empresa pequenininha, startup, vai acabar com ela no futuro, e várias grandes empresas sumiram do mapa porque pequenas empresas viraram mega empresas. Pequenas empresas que nasceram numa garagem. Então, elas já sabendo disso, o que elas vão fazer? Elas não vão deixar isso acontecer, elas vão fazer com que as pequenas empresas nasçam em torno delas, dessas grandes. Para quê? Para fazer parceria. Porque a inovação, as grandes já sabem que a inovação que está acontecendo de maior força é a inovação aberta. Ela tem mais inovação fora do que dentro da própria empresa. E ela vai se apropriar disso em parceria com as micro e pequenas empresas. Veja bem, as pequenas empresas, na nova economia, passaram a ser estratégicas para as grandes empresas. Porque a capacidade inventiva, criativa, ela vale mais do que dinheiro e ativos econômicos. Ela destrói dinheiros e ativos econômicos. Então, a pequena empresa tem uma força incrível hoje. O que as grandes empresas fazem? Elas querem capacitar, elas querem ter os fornecedores próximos dela, porque esses pequenos empresários vão ser inventivos e vão dar soluções para essas grandes empresas para melhorar a eficiência dela e, quiçá, desenvolver um produto novo. E as pequenas empresas vão gostar porque essas grandes empresas estão investindo nessas pequenas empresas. O exemplo é o projeto da Petrobras, um belo exemplo. A Petrobras está colocando milhões dentro de pequenas empresas. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca teve recursos da ANP para pequena empresa. Teve para laboratórios de universidade, que é importante, tiveram para grandes e médias empresas. Mas para pequena, isso nunca aconteceu. Ela está colocando recurso. Agora, tem umas questões comerciais que a gente não pode deixar de analisar ou de interferir. Tá? Claramente, num projeto de parceria com a Petrobras e o Sebrae, nós tomamos todos os cuidados para que a pequena empresa tenha, sim, os seus direitos em relação às patentes, etc. Mas por questões comerciais, tem questões estratégicas corporativas que a gente não pode se meter. E é lícito, o mercado funciona assim. E questões altamente estratégicas para o negócio da Petrobras. Então, ela se sente no direito também de ter participações nesse processo. Mas o pequeno empresário já ganhou, porque ele já ganhou. Veja bem, ele recebe um investimento da Petrobras, é a melhor inovação que tem. Mas ele não recebe assim, eu te dou o recurso. Não, eu te dou o mercado. Eu sinalizo para você o que eu preciso do mercado daqui a X anos. E você vai falar, e vai apresentar um projeto. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu, Petrobras, eu vou botar dinheiro em parceria com o Sebrae. Dentro da sua empresa, o dinheiro é da Petrobras, da ANP. O Sebrae entra com capacitação, porque muitas empresas de tecnologia quebram startups por causa de gestão. O Sebrae entra com gestão nesse processo. No final, a pequena empresa conseguiu desenvolver aquela inovação, ela nunca conseguiria se ela não tivesse nesse ecossistema. Tá? E tem um mercado para vender, que é o pior dos mundos, é quando você tem lá, tu desenvolveu lá o teu produto e não tem quem compra. E a Petrobras vai lá e vai comprar. Então, do ponto de vista de eficiência, efetividade e resultado para o pequeno empresário, não tenho dúvida que é maravilhoso esse projeto. E como nós falamos dos coreanos, dos japoneses, dos alemães, essas pequenas empresas, esses vão ser futuramente as médias e grandes empresas, ou gigantes do mercado. Nós estamos conseguindo, finalmente, desenvolver a base produtiva, tecnológica do Brasil e dando um futuro extremamente promissor para a nossa economia, que vai nascer agora. Esse programa é agora um piloto. A Petrobras vai ampliar, com certeza, esse projeto, como outras operadoras vão entrar. Você imagina o Brasil inteiro fazendo isso e em outros segmentos econômicos. Me diga daqui a 10, 15 anos o que vai acontecer com a nossa base industrial e de serviço. Ela vai ser uma base de primeiro mundo, porque finalmente nós vamos entrar num processo de geração de inovação sob demanda e com recurso direcionado na mão do empresário. Então, dizendo para você, hoje a parceria de micro e pequenas empresas, médias e grandes, passou a ser um fundamento estratégico de qualquer modelo de negócio. Muito legal. Me diga uma coisa, você escreveu um artigo sobre os ativos do Rio de Janeiro. Eu achei bem legal porque era um artigo grande. Eu, sinceramente, não gostei da revista onde ele estava, porque era difícil de ler. Online, todo mundo lê hoje em dia no celular. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco desse artigo, porque eu acho que ele merecia ser lido por todo mundo. Já que não quero que você recite aqui, mas se você puder falar o que você escreveu, eu achei tão legal.
Eu vou disponibilizar ele aberto para você colocar aí na CESP, no site de vocês, para as pessoas terem acesso. Aí eu disponibilizo ele originalmente, que aí realmente é melhor para ler, porque lá foi o jornal, a letrinha pequenininha, para ler no celular, às vezes fica difícil. Mas o que eu quis dizer ali? Eu quis dizer o seguinte, ó, todos que estão me ouvindo, nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a segunda maior economia do país. Com todas as mazelas que nós temos, com todas as dificuldades econômicas que nós estamos passando, nós não estamos num deserto, tá? E para a gente fazer desenvolvimento industrial ou retomar o nosso desenvolvimento, não vamos partir do zero. Nós temos hoje no Rio de Janeiro ativos econômicos fantásticos, invejáveis, em qualquer lugar do mundo. Se fosse no Japão, é invejável, invejável. Quais são esses ativos que eu coloquei? Eu peguei cada região do estado e disse dos ativos mais importantes. Tem muito mais do que isso. Eu falei da região norte, dos ativos ligados ao Porto do Açu. Aquilo é fantástico. Tá? Desde a área de óleo e gás, a área de mineração, agora estão fazendo transbordo de contêiner, toda a indústria de retroárea e de supply boats, de suporte à plataforma, com Macaé ali do lado. Aquilo é fantástico, aquilo ali. Aquilo é importante em qualquer lugar do mundo. Eu falei desses ativos, falei dos ativos ligados ao polo automotivo, ali na região do Médio Paraíba. O que tem ali? Gente, ali nós temos ao mesmo tempo, vocês pararam para pensar? Nós temos a MAN Volkswagen, nós temos a Peugeot, Citroën, nós temos a Nissan, a Jaguar Land Rover, nós temos também a Hyundai Heavy Industry, que é para máquina pesada, e as cadeias produtivas dele, parte deles estão lá. Isso é fantástico do ponto de vista econômico como ativo, e eu vou chegar lá porque são ativos que existem, tá? Eles estão lá, tá? Eles já tiveram investimento. Você tem a indústria também da naval, principalmente os estaleiros, estão aí há anos, desde o Barão de Mauá, em volta de Niterói, da região metropolitana, as refinarias, ali na região de Itaguaí, como eu falei anteriormente, nós temos, quem está em Itaguaí? Poucas pessoas conhecem Itaguaí. Sabe o que tem em Itaguaí, gente? Nós temos lá a Nuclep, que é uma empresa estratégica para o Brasil, que começou na área da construção, na nossa usina nuclear, que só tem no Rio. É 1, a 2 e vai para 3 agora. Só tem no Rio. Esse tipo de empreendimento, que é altamente fantástico do ponto de vista tecnológico. Tem a Nuclep aqui que ajudou, que está A em Nuclep Itaguaí. exporta, não exporta? E sim, tem condições de exportar. Ela trabalha também na área de óleo e gás e também trabalha na parte de eletricidade, etc. Mas tem ali do lado, mais recentemente, o que nós temos, não é tão recente, é o próprio Porto de Itaguaí, que é fantástico, é o quarto maior porto operacional do país. Temos o Porto do Sudeste, que é para mineração, temos a Vale, que está ali do lado, sem falar na Zona Oeste, que tem a Térnio, tem a Gerdau, tem a Casa da Moeda. Isso tudo são ativos existentes. Tem Angra, com a Eletronuclear, com a Brasfels. Tem o Rio de Janeiro, com todas as grandes empresas aqui presentes. Resumindo, tem Três Rios é de umas regiões mais eficientes do ponto de vista logístico e que recebeu mais indústrias nos últimos 15 anos. Receberam mais de 100 indústrias lá, do setor de alimentos, do setor de plástico, está se tornando um polo de plástico. Resumindo, o Rio de Janeiro tem esses ativos. Porém, qual é a grande dificuldade nossa? Temos que botar esses ativos para trabalhar, nós temos que empreender esses ativos e temos que integrá-los. Quando a gente integra, como eu falei do Porto, tem o Porto do Rio, tem o Porto de Itaguaí, tem o Porto de Angra, tem os aeroportos, tem a GE que está lá em Petrópolis. Como eu falo desses ativos, mas eles não estão integrados. Se a gente integrar eles e vender esses ativos, empreender o Rio de Janeiro e mostrar sua capacidade produtiva de quem está aqui integrar e usufruir desses ativos e esses ativos serem ocupados, vão gerar emprego e renda e comprarem das empresas locais, se tornando cluster, e a partir daí, sendo cada vez mais eficiente, não só a população do Rio vai consumir mais produtos do Rio de maior eficiência, mas a população de São Paulo, a população de Minas, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro e dos Estados Unidos, da Europa, o chinês vai consumir da gente, etc. Mas a gente tem que fazer um desenvolvimento desses clusters. Primeiro, entender que esses ativos existem e todo mundo de forma integrada. Aí não é Sebrae, é Sebrae, Fijan, Fecomércio, Senat, Fretranscarga, o pessoal da cooperativismo, os bancos, é o governo municipal, é o estadual, é o federal, são as universidades que, de forma conjunta, integrando no modelo tríplice hélice que a gente fala,
a gente consegue organizar esses ativos e fazer funcionar. E o projeto de economia do mar, que você viu, que participou, ele junta setores que parecem que não tem nada a ver. Mas o Rio de Janeiro é uma economia do mar. 23 municípios estão ligados ao mar. A economia do mar é fantástica. Nós nascemos no mar, nós não viemos voando da Europa até aqui, nós viemos de navio. 95% da economia do mundo ela é negociada pelo mar. E o Rio de Janeiro parece que está de costas para o mar. A única coisa que a gente vê é a praia lá, vai lá, toma banho e vai embora. Cadê a nossa pesca? Cadê o resto? E, obviamente, o setor de óleo e gás usufrui bastante, é a economia do mar. E o setor de defesa, também ligado ao mar. A Marinha do Brasil nasceu aqui. A Escola de Engenharia nasceu aqui na Marinha. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos num estado fantástico, com ativos fenomenais. Vamos empreender esses ativos, vamos conhecê-los, vamos conversar com eles e vamos integrá-los, que giram um motor altamente poderoso, econômico, altamente empregador. E vamos adensar as cadeias produtivas naqueles elos faltantes. Aí o Rio de Janeiro se torna um exemplo de mercado, um exemplo de produção, de negócios. Tá? Temos que empreender, vender o nosso Estado, parar de falar mal dele e fazer com que ele funcione de fato. E, complementando, Maria, nós somos a maior concentração de universidades e centros tecnológicos, um metro quadrado do país. Isso é fantástico. Leia qualquer biografia de desenvolvimento, diz assim, você não consegue fazer desenvolvimento se você não tiver estruturas tecnológicas. Estão todos aqui. Agora, para funcionar, tem que se integrar. Se ficar cada um fragmentado fazendo o seu, não vai funcionar. Respondendo a você, por isso que a gente não vai para frente, que a gente não evoluiu do ponto de vista de desenvolvimento necessário para a nossa população. Mas vamos mudar essa história. Vamos mudar. Então, essa questão da universidade, eu sempre falo, eu sou meio romântica, eu digo que a Quinta da Boa Vista é o Central Park do Rio de Janeiro, e eu digo que o Rio de Janeiro é Boston do Brasil, da América Latina. Porque como tem universidades de importante relevância, não é verdade? Poderia ser a sede do MIT, de Harvard, né? Bem, mas as coisas não são assim porque não integra. Isso. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, por que não integra, né? Por falta de necessidades, o que acontece? Que tipo de timidez é essa que a gente não se aproxima? E aí eu fico pensando nessa oportunidade que aconteceu agora durante a pandemia, em que a empresa de lingerie começou a produzir máscaras e a indústria de motores, a própria Cefet, fez reparos de respiradores mecânicos, porque eles tinham equipamentos para fazer isso. Eu fico, o que será que acontece? Será que as pessoas não dizem estou precisando? Quando elas começam a falar que precisam, eu digo pessoas, as empresas, elas começam procurando longe. E aí, lógico, sempre tem alguém que diz, eu faço isso, como antigamente, quando você queria comprar uma máscara, você tinha que ir à China, porque aquilo se fazia máscara, e teve uma briga pelas máscaras chinesas. E a mesma coisa, respiradores, ou aquele face shield, né, que também vinha de outro país, uma coisa que a gente sabe fazer aqui com facilidade, mas aí do que não houve aquela necessidade extrema, que saiu no jornal, que os países brigavam por aquela mercadoria que vinha da China, as pessoas aqui disseram, eu sei fazer isso, eu consigo. E aí surgiu um ambiente, não sei se ele vai prosperar ou não, mas é um ambiente que está aí e que a gente hoje fica tranquilo, ninguém fica preocupado com isso porque vai acabar a máscara, né? Então, eu penso, será que para outras coisas também esses ativos não estão falando ou eles estão importando direto da China? Essa questão dos estaleiros que você falou, eu li no jornal agora que a Petrobras está começando a ver com bons olhos fazer suas plataformas aqui no Brasil, do dólar. Porque ela foi e optou por fazer lá na Coreia, na China, né? Então, como é que funciona? A gente tem que levantar o braço? Como é que a gente aproxima? O Sebrae é uma instituição que faz assim, que pega essa demanda, às vezes especializada, e traz para o público para falar, a indústria aqui está precisando disso, gente. O Sebrae é uma das ferramentas, não é o Sebrae sozinho, a gente tem limitações, nós somos uma instituição que trabalha no ambiente econômico de redução de assimetrias de mercado, porque as pequenas empresas não têm as mesmas condições e recursos que as grandes e médias empresas.
Então, nós trabalhamos exatamente em falhas de mercado, como a gente diz aí, do ponto de vista econômico. E nós pensamos dessa forma que eu estou conversando para vocês aqui há anos. O que acontece nesse período agora, e como você colocou muito bem, é fantástico a reação do industrial, do comerciante, do serviço do Rio de Janeiro, que rapidamente conseguiu suprir as necessidades da população e do ponto de vista da utilização de EPIs, como dos hospitais. Isso mostra a capacidade que nós temos e que nós temos uma indústria, sim, instalada aqui no Rio de Janeiro. Mas, como eu falei, não integrada. E como eu falei, o seguinte, a gente pode fazer uma série de analogias para querer justificar por que não se integra, mas você vai em Santa Catarina e se integram direitinho, né? Outros estados se integram. Por que não se integram? Dizem, tem economistas aí que contam um pouco da nossa história, alguns vícios, né, locais que nós tivemos, né? A gente já foi capital da República. Tem a questão do seu mercado tão bom, consumidor inicialmente, agora nem tanto, mas continua sendo o segundo do país. Você não precisa vender, você era comprado. Então, se você nasce num ambiente que você é comprado e não precisa vender, aquilo vai transferindo para gerações, né? As empresas, né, elas vão mudando, e os hábitos são os mesmos. Isso são questões de história que possam justificar porque o Rio de Janeiro, com tudo isso, acaba não usufruindo. Eu acho que a gente também tem um problema sério de liderança, tá? Que a gente tem que ter cada vez mais, incentivar aí as novas lideranças no Rio de Janeiro. Tá? Temos lideranças atuais boas também, tá? Não estou dizendo que nós não temos boas lideranças, temos sim, temos pessoas seríssimas, tá? Como líderes, mas a gente poderia ter em maior quantidade. Mas também temos aí que investir também em novas lideranças aqui para o estado do Rio de Janeiro e também quebrar um pouco das vaidades, né, que existem entre a sociedade fluminense, né? Ela tem uma dificuldade maior de cooperação, né, do que outras sociedades. Também possa ser justificado. No caso do Sul, você teve um imigrante que ficou sozinho aqui. Se ele não se integrasse com os demais, ele morria, né? Então, ele passou a ter isso como princípio. As cooperativas no país, elas são muito fortes no Sul. Então, vem um pouco dessa questão. Mas a gente tem que quebrar um pouco essas barreiras e pensar o seguinte: o futuro do nosso Estado é a convergência setorial, é a integração entre cadeias produtivas, é a integração entre as nossas entidades, é a integração entre os empreendedores do Rio de Janeiro. Nós temos um local maravilhoso, com recursos fantásticos, com ativos fenomenais, como eu falei. E se a gente todos pensarem dessa forma, e agora a gente vai estar mais unido, porque a gente passou por uma situação que está todo mundo meio barco, que é essa pandemia, eu acho que isso vai mudar, nos ajudou a mudar de novo a Fórceps, para a gente ver melhor o nosso Rio de Janeiro, melhor os nossos companheiros que estão próximos, melhor a qualidade dos nossos empreendedores, que é muito boa. Não adianta, o empreendedor do Rio de Janeiro é maravilhoso, é bom mesmo, mas às vezes não exerce determinadas práticas ligadas ao coletivo, à integração de cadeia produtiva, que é isso que o Sebrae vem fazendo. E aí, a partir daí, você não consegue ter a economia sendo otimizada, você não consegue formar clusters, arranjos produtivos locais robustos, que você tenha ganhos de escala, ganhos econômicos e ganhos sociais. E acho que com essa dificuldade que a gente está passando, eu acho que o espírito de solidariedade, o espírito de grupo, ele vai sobressair. E a essência da sociedade humana é o coletivo, porque nós não nascemos com as melhores ferramentas para lidar com a natureza. O que fez a gente suplantar e ser bem-sucedido como espécie foi o nosso cérebro, mas mais do que o nosso cérebro, foi a nossa capacidade social. Nós somos os animais que vivem em sociedade organizada. Nós não temos condição alguma de viver no isolamento. Se isso é uma premissa da nossa existência, como é que não é uma premissa dos negócios também? Então, essa é a lógica que a gente quer passar para todos vocês e vocês usufruírem dessa visão. E, mais ainda, e aí eu faço até um desafio ao setor de TI. O setor, as novas tecnologias, elas facilitam o que é a economia compartilhada e colaborativa, mas que seja uma economia compartilhada, colaborativa, cooperativa, que todos ganham. Não adianta o cara lá bolar um
um software, uma solução digital e explorar o cara que usa aquilo ali, entendeu? Que muita gente no setor de transporte se sente explorado aí. Não é por aí. A grande inteligência, a grande inovação é aquela que vai gerar, vai ser disruptiva, mas ela vai criar espaço para a sociedade, ela vai criar emprego para os outros, ela não vai uma empresa só para abrir IPO em bolsa. Isso é bobagem, isso é bobagem. O grande desafio para o futuro é aquele cara não precisa abrir um IPO, ele vai gerar com a inovação dele, vai ser bem sucedido, vai ser bem remunerado, mas vai fazer a sociedade ganhar dinheiro, vai fazer com que as pessoas que não tenham condições tenham condição. Essa é a melhor inovação que possa ser feita e o setor de tecnologia tem tudo para oferecer essas soluções à sociedade. Muito bem colocado isso, porque a gente da CESPRO somos, na maioria, empresas com mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos. São empresas que chegaram à maturidade, mas não chegaram àquele crescimento exponencial que hoje se diz necessário. Para você ter bem-sucedido como empresário, você tem que ter um crescimento exponencial. Isso, de certa forma, gera uma certa frustração, porque nós fazemos um bom trabalho, nós atendemos aos nossos clientes, eles já ganham produtividade e eficiência, nós empregamos muito, né? Empregamos uma quantidade enorme, mais do que a indústria, uma indústria importante. Aqui, as pequenas empresas de tecnologia empregam muito, e, no entanto, fica sempre aquele dilema de, não, você é um perdedor porque você não teve um crescimento exponencial, porque a grande empresa de tecnologia ela precisa ter esse crescimento exponencial. Então, eu achei bem interessante esse seu comentário, porque se a gente tiver um crescimento exponencial, às vezes até a gente não dá tanto emprego, a gente não beneficia tanto a sociedade. Esse que é o olhar da convergência, eu queria que vocês entendessem. Uma solução específica, ela pode ser tão boa que ela pode destruir o sistema por completo. Então, como é que eu resumo isso? Se você empresário, empreendedor, que em vez de você não pensar na sua sociedade, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, você olhar o ser humano, o corpo. Vamos supor que eu tenho um problema no meu fígado e eu tenho que resolver, eu estou com um problema seríssimo, aí eu tomo um remédio maravilhoso e o meu fígado fica espetacular a ponto do seguinte, quando eu morrer, ele vai ser dessecado e vai ficar no museu, porque eu faço ser o fígado perfeito. Mas, pois é, eu tomei o remédio para o fígado e morri em seguida. Por quê? Porque me matou o coração meu, eu tive infarto, porque o cara não estava preocupado no meu corpo, ele está preocupado no fígado, ele esqueceu do resto. Eu estou dizendo o seguinte, essa é a lógica da empresa de sucesso, não é ter a maior rentabilidade, ela tem que ter o melhor retorno para a sociedade. Este é o desafio das novas tecnologias. Então, é uma bobagem essa lógica de querer fazer IPO para que é bem sucedido. Pelo contrário, podem estar criando mazelas para o mundo que depois ser difícil corrigir. Usem a sua inventividade, a sua criatividade para dar um melhor retorno para o maior número de pessoas. E, através da tecnologia, eu acredito muito, por ser engenheiro, nós vamos conseguir dar retorno para o maior número de pessoas. E você que fizer isso, vai ser reconhecido pela sociedade e vai ser bem remunerado, o suficiente para viver bem e dividir com os demais. É melhor a gente viver num lugar que todos estão felizes, que a gente não tem problema de sair na rua e tomar um tiro ou ter um problema com nossos filhos, e tá com o carrão, não pode, vai ter o carrão, não pode nem sair na rua, não pode usar. Por quê? Então, nós temos que pensar em conjunto, no coletivo. Então, esse é o grande desafio que eu faço, principalmente para os jovens. Desafio mesmo. Façam, a melhor empresa é aquela que vai dar maior resultado para a sociedade, não para uma pessoa só. Corretíssimo. Ainda que a gente saiba que as empresas vivem o risco de acabarem com mais frequência de subirem. O importante também é manter as empresas vivas, porque elas têm erros. Vem cá, o que você acha agora e a CESPRO podem fazer em conjunto para estimular esses conjuntos produtivos locais, esses clusters? A gente deveria, por exemplo, aprender a vender? Será que o problema do Rio de Janeiro é que a gente não sabe vender? Você falou isso, né? Não sabemos vender. Eu acredito. Eu acredito nisso. Nós não somos bons vendedores e temos vergonha de vender, tá? Assim, a gente é envergonhado. Eu acho que a gente tem que parar de fazer curso de qualquer coisa e fazer curso de vendas.
E talvez por isso Boston seja Boston, porque tem o MIT, fica lá, mas do outro lado do Rio tem o Harvard, que é uma escola de negócios forte, e aí você garante que vai fazer tecnologia, mas vai saber vender depois. Isso. E vender, e abrir o mindset, a cabeça. A gente vê, geralmente, quem está no Rio de Janeiro quer vender só para o mercado local. Aí vem todo mundo de fora vender aqui, né? Todo mundo de fora. Vê lá se o gaúcho só vende no Rio Grande do Sul. Não, ele vende no Brasil inteiro. Vende e vão para o Brasil inteiro. E tem um papel fundamental. Eles conseguiram no agronegócio, aí, em Mato Grosso e Goiás, aí, ajudar a transformar o Brasil no maior celeiro mundial. Ou seja, eles ficaram com a cabeça aberta. A gente fica muito restrito ao mercado local. Acho que a gente tem que saber vender no mercado local, sair para fora do Brasil e para o exterior. Abrir as nossas cabeças. Então, o Sebrae pode ajudar bastante nisso aí, de técnicas de venda, de negociação e até coach para os empreendedores que têm realmente dificuldade de vender. A gente tem dificuldade de fazer parcerias com representantes de outros lugares. Às vezes você não vende mesmo, você bota um cara como representante e divide o ganho com ele. Né? Então, essa seria a minha dica em relação a essa questão que você colocou referente a vendas. Vamos fazer aqui um acordo, fazer uma escola de negócios Sebrae-Sespro para empresas de tecnologia? A gente está à disposição, a gente pode conversar, a gente está à disposição para oferecer junto aos seus associados, aos pequenos empresários, os nossos... A maioria dos nossos associados são pequenos. São pequenos, a gente tem a nossa agência para dar um tratamento específico aí de forma coletiva, acesso a vocês do setor de TI. É nossa obrigação aí poder contribuir, poder ajudar com os pequenos negócios do setor de TI. Bem, então, estamos no final do nosso debate. Gostei muito, provoquei você, você é legal, você gosta de uma provocação, né? Respondeu bacana à altura. Parabéns. Eu gostaria que você fechasse aqui, fizesse uma despedida, desse um conselho para os nossos associados e outros que não são associados, mas pequenas empresas do Rio de Janeiro que estão aqui, que estão precisando de esse apoio. A gente não pode ficar parado, né? Tem aquele ditado também da avó, né? Que é o camarão parado, a onda leva, né? Quer dizer, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que participar de eventos como esse, nós temos que nos integrar mais entre nós, empreendedores, entre os empreendedores, as entidades representativas e as entidades de fomento, como o Sebrae, mas também como a FEComércio, como a Federação das Indústrias, como o Sistema Cooperativo, o Sescop, como o Senat, também no setor, como o Senar, entre outras representações e entidades de fomento, as universidades, e se integrar, participar desses clusters, ver onde é que estão grandes empresas próximas da gente e ver as oportunidades que estão acontecendo neste momento e oportunidades que estão por vir, conforme eu falei, em relação ao perfil de consumo. E setores como, eu tenho que repetir, o setor de saúde é um setor interessante para vocês olharem como potencial cliente, o de higiene e limpeza, de manutenção, gente. A própria TI, a manutenção, o computador quebrou e cai no desespero. É um negócio assim. Se vocês olharem a quantidade de produtos de microinformática que foi comprado nesse momento e quantas coisas travam e acabam não funcionando, precisa ter não só o cara de manutenção, o cara de suporte, a logística, que é o last mile, né? Que é a última milha, aquela logística de proximidade, também vai crescer bastante. O setor de embalagem é outro, de sinalização, ou seja, setores aí que vocês podem estar envolvidos e que possam, de alguma forma, contribuir principalmente com inovações. Quem é do setor de TI, esses setores precisam ser digitalizados, precisam da automação e precisam de inovações ou incrementais ou inovações de ruptura. Então, nós vamos conseguir fazer isso de forma coletiva e buscando sempre a parceria, o conhecimento, a integração. Participem das nossas sessões de negócio, procurem o Sebrae, entrem no nosso site que vocês terão várias respostas às muitas dúvidas de vocês. Não se sintam sozinhos. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi uma honra você ter aceito o nosso convite, estar aqui.
esse nosso programa está sendo gravado e até segunda-feira ele já estará no ar no nosso canal no YouTube, que já tem outras discussões fantásticas também, então é imperdível, mas merece depois pegar o link e compartilhar, porque as pessoas merecem ouvir isso. Eu gostaria até de falar que a CESPRO fez agora no mês de julho, acho que foi no dia 30 de junho, uma rodada de oportunidades com o ICN, que algumas empresas se apresentaram, o Daniel apresentou, o Instituto e a indústria. E hoje a gente já acertou também, já está anunciando a rodada de oportunidades, também escolhemos para os associados da CESPRO, com a L'Oréal, que é uma indústria também importante aqui no nosso estado, que vai participar, e estamos abertos para fazer outras rodadas de oportunidades ligadas à TI, que a gente sabe que é um serviço, aqui como o Adalberto até falou, né, nós até dizemos que somos serviço, mas é um serviço diferente dos outros serviços que tem uma questão interpessoal mais próxima, né? É um serviço que tem um conteúdo intelectual e depois um ativo, que você transfere aquela tecnologia para a empresa e a empresa multiplica aquele recurso que é dado para ela. Então, se você tiver, Renata, também uma recomendação para fazer rodadas de negócio com a gente, acho que é bom para todo mundo. Então, a gente vai gostar. Vamos combinar como equipe, a gente vai colocar vocês, vamos ter um evento chamado Encadear, que vai ser no final de agosto, tá? Você está convidado, todos associados, e nós vamos fazer uma série de rodadas de negócios, sessões de negócios com grandes empresas que precisam muito aí do conhecimento do seu setor, do conhecimento aí e do brilhantismo das empresas de TI do Rio de Janeiro. Legal. Então, estamos terminando no horário, com um atrasozinho de 1 minuto, nada grave. E na próxima terça-feira teremos o... É Petrotic ou Bruno? Petrotic não, é o Ecotic, Bruno? Isso, Ecotic na terça-feira. Próximo evento? O Ecotic é um ponto no seu conceito e nós vamos exatamente nos preparar para vender mais, melhor, em coletivo. E esse novo portal, com essa nova concepção, vai ser explicado para todo mundo na próxima terça-feira. Eu e o Ilan, que também foi presidente da CESPRO, vamos falar um pouco como é que é o mundo. Ok, então, agradeço novamente, Renata, a todos que estiveram aqui. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês, hein? Até mais.